e aqui na praça ainda, mitos sobre o cérebro. Comigo aqui a doutora Ana Luísa. Ana Luísa, essa atividade de vocês está tratando de mitos sobre o cérebro. Conta pra gente um pouco quais são os mitos mais recorrentes, o que as pessoas costumam perguntar. O que vocês colocam aqui como mitos é o que as pessoas na praça, na realidade, achavam, tinham como concepções erradas sobre o cérebro? Bom, boa tarde. Então, a gente trouxe, junto com mitos, na verdade, o contexto que a gente quis trazer nessa barraca foi exatamente sobre a informação, né? Hoje em dia a gente está em uma época que a gente tem muito acesso à informação, mas a gente não está sabendo filtrar a informação para saber até que ponto ela é correta ou não. Então, para exemplificar isso, a gente trouxe alguns mitos, né, que falam sobre o cérebro, sendo que o mais antigo e o que tem até hoje é o de utilizarmos apenas 10% do nosso cérebro, que estudos já mostraram que não, que a gente é capaz de usar quase todo o nosso cérebro, né, para realizar no dia a dia, né? Um outro assunto que por mais para nós da área acadêmica já é um fato, né, que a capacidade do cérebro de formar novos neurônios, da população isso ainda era um mito, né, que, ou seja, que nós não éramos capazes de formar novos neurônios. Assim então deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando que você falou de morte de neurônio, a gente lembra de uso de substâncias de abuso, então álcool, maconha, que todo mundo fala que mata neurônio. Quer dizer que se a gente beber durante uma vida inteira, vão morrer neurônios, eles vão nascer de novo? Não, então, essa parte dos novos neurônios nascer já é mais restrita a algumas áreas do cérebro, né? Ah, então não é que o cérebro vai se regenerar como um todo, isso, não. Seriam somente áreas do cérebro, principalmente envolvidas com aprendizado e memória, né? Que são áreas do cérebro responsáveis em guardar informações novas e são partes plásticas também do cérebro, né? Justamente como o aprendizado. Então, há essa necessidade de ter a formação de novos neurônios somente nessas regiões. Então, por favor, não vão destruir a mente achando que ela vai se regenerar novamente. Isso é importante, porque senão daqui a pouco vão falar, eu vi lá que nasce neurônio, então pode matar. Não é bem por aí. Isso é verdade. E aí, então, outro também é quando as pessoas falam que pessoas que usam mais o cérebro esquerdo têm mais habilidades para matemática ou exatas. E estudos mostraram que os dois hemisférios do cérebro trabalham igualmente com a lógica e com a criatividade. Então não tem aquela coisa, pessoas destras ou pessoas canhotas são mais inteligentes, né? Não. Já estudos mostraram que ambos os hemisférios trabalham, contribuem para essas habilidades também. Tem um negócio interessante quando você fala de pessoas destras e canhotas, que parece que as pessoas canhotas elas têm uma expectativa de vida um pouco menor. Mas elas têm expectativa de vida um pouco menor porque o mundo é feito por destros. Então a chance dos canhotos se acidentar no mundo é maior. A culpa não tem nada a ver com o cara ser canhoto ou não. É porque o mundo é o contrário para ele. Perfeita essa. Da próxima eu vou por essa. E aqui então a gente demonstra então como que é vinculado então estudos com relação ao cérebro, né? Então a gente tem desde revistas que você encontram em bancas, né, de mais fácil acesso, como a Super Interessante, a Galileu, que também, não só por elas serem revistas de fácil acesso e de serem vendidas em bancas de jornais, elas não colocam, o conteúdo delas não seja de fundos científicos, né? Elas publicam estudos. Claro que numa linguagem mais coloquial, vamos dizer assim, né? Mais acessível, isso. E também temos revistas que já é mais acessada pela área acadêmica, né? Pela área científica, que são aquelas que você não encontra, não é de tanto fácil acesso à população. E aqui, por último, a gente tem um cartaz mostrando para as pessoas como você consegue identificar, ou identificar não, mas a partir do momento que você ter acesso a uma notícia, antes de você propagar ela,
seria interessante você saber se ela é real, né? Ou seja, estamos falando de fake news. Isso, de fake news. Hashtag Trump, vamos lá. Yes, hashtag Trump. Então, porque se você começar a passar notícias falsas, você está mais fazendo um desserviço do que um serviço, né, para a sociedade. Então aqui tem algumas dicas, como assim que você vê a notícia, você vê a fonte dela, se é confiável, se o site é confiável. Você também tem que prestar atenção que muitas pessoas criam manchetes ou criam histórias com o objetivo de apenas obterem likes, né? Porque isso traz um retorno publicitário, vamos dizer assim. Checar o autor, tipo, ele existe mesmo, o autor, ele escreve sobre isso, ele escreveu mesmo isso, né? Tem tanta coisa que a Clarice Lispector e o Pedro Bial escreveram, né? Que você fala, gente, não é possível. Isso é verdade. Aí fontes de apoio, então procurar sobre aquela história em outros lugares, né? A não ser somente aquele que você viu a notícia. Verificar a data, porque tem pessoas que repostam fatos antigos que não se cabem mais pro momento, né? E se a notícia for muito estranha, pode ser uma pegadinha, né? Então, pesquisar o site e o autor para ter certeza. Essa aqui é uma das que eu acho mais legal, considerar suas próprias crenças, né? Porque elas podem afetar a sua opinião sobre o assunto, né? E aí você acaba passando a notícia para frente de uma maneira distorcida, né? Porque você acaba colocando um pouco pessoal seu nela, né? Ou pelo menos vendo por um ponto de vista só, né? Isso. Quem é de direita não é de esquerda, quem é de esquerda não é de direita e o centro não existe. Esse fluzinho, né? Que a gente tá vivendo. E a última é tipo, para fechar, perguntar para um especialista no assunto, né? Para tirar a dúvida, tipo, se aquilo é real mesmo, aquela notícia. Aí, tendo levantado, é uma notícia verídica, aí você pode passar ela para frente ou trazer para você como uma verdade, né? E assim, pergunte para um especialista, como que eu vou encontrar um especialista numa área que não é a minha? Então, como que você... o IFLA, né, que é essa Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias, nesse quesito de pergunte para um especialista, eles enfocam que existem sites de sociedades, por exemplo, Sociedade Brasileira de Nefrologia, então coisas de rins vão estar lá, Sociedade Brasileira de Neurociências, ou sites de pessoas que são especialistas no assunto, por exemplo, um médico neurologista, entendeu? Então, às vezes, procurar essas fontes seria perguntar esses especialistas no assunto para você confirmar se é real a notícia. E aí fica a dica. Universidades públicas são bancadas com dinheiro público. A universidade é de todo mundo. Se você tiver uma dúvida em qualquer área do conhecimento, busca um professor de uma universidade pública. Sim. Ele vai te responder. E se ele não quiser te responder, você bota a boca no mundo, porque ele recebe dinheiro público e ele tem que servir a população. É mais ou menos isso que a gente está tentando fazer aqui. Isso, perfeito. A gente quer trazer a universidade para a sociedade, né? Visto que essa é uma das intenções que o governo investe dinheiro público nisso, em educação. Então, ele investe em algumas pessoas para a gente trazer de volta, dar um retorno à sociedade desse conhecimento. Ana, obrigado. Bem-vinda aí a mais uma edição da Semana do Cérebro. Espero que muitas venham. Tomara. E a gente se vê por aí. Obrigadão. Agora a Raquel está falando sobre cannabis.